Vamos para a nossa edificação. Vamos para Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Oremos a Deus. Senhor, te louvamos, Deus da criação, aquele que fez todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Queremos te louvar, Pai, porque o Senhor também nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e nos chamou para um relacionamento, para uma aliança eterna. E queremos clamar, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos conduza à sua palavra e à sua verdade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando sobre a família desde o início deste mês e hoje iremos finalizar esta caminhada sobre a família, sobre reconstruindo os princípios. E hoje nós veremos o favor de Deus sobre a sua criação e sobre a nossa vida, o favor de Deus sobre nós. E aqui, meus irmãos, em nossa leitura, nós estamos diante da narrativa da criação, de quando todas as coisas vieram a existir. E nós estamos aqui diante de fatos reais, diante de uma narrativa de fatos verdadeiros. Nós não estamos vendo um conto, nós não estamos vendo uma perspectiva mitológica, nós não estamos vendo uma ilustração de como veio a existir a humanidade, mas nós estamos vendo fatos reais que são confirmados pela fé em nosso coração. Interessante que essa criação segue uma estrutura bem interessante, meus irmãos, o qual os 3 primeiros dias fazem base para os 3 últimos dias. É como uma ideia de que os 3 primeiros dias são como uma esfera preparatória para que nos outros 3 últimos dias se refere à habitação do que aconteceu nessas esferas iniciais. Por exemplo, nós vemos que a esfera criada no dia 1, que se refere à luz e trevas, são preenchidas no 4º dia com o sol, com luas e com as estrelas. Quando nós vamos para o 2º dia, onde foi criado o céu e a água, elas são preenchidas no 5º dia com aves e peixes. E no dia 3, nós vemos a criação da terra seca, que são preenchidas no dia 6 com a criação de animais terrestres e dos seres humanos. Essa sequência demonstra o cuidado com o que Deus fez, preparando toda a criação, todo o universo para os seus moradores, para aqueles que desfrutarão a criação de Deus. E perceba que o restante, toda a criação, todo o desenvolvimento da criação é uma espécie de cenário para a criação da coroa da criação, que é a criação de Adão e Eva, do homem e da mulher. Deus, como Criador do universo, deixa claro que nós somos totalmente dependentes dele, de Deus. E acompanhando isso, ele nos deu algumas atividades para cumprirmos. E a primeira atividade que nós vemos aqui no texto é a atividade de domínio, de
dominar. Veja o versículo 26 que diz assim: disse também Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas veja que interessante, meus irmãos, o início do versículo diz o seguinte: façamos o homem. Que interessante, porque quem está fazendo as coisas aqui é Deus, e não são três deuses. Por isso que os teólogos enxergam essa passagem bíblica como uma centelha, ou como o início de um pensamento sobre o desenvolvimento da doutrina da Trindade. E de fato nós temos outros lampejos que apresentam essa ideia trinitária no próprio texto de Gênesis. Se você voltar os seus olhos para o início do capítulo 1, 2 e 3, ali nós já encontramos esses lampejos sobre a Trindade. Por exemplo, veja no versículo 1 que diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Nós temos a primeira pessoa da Trindade aqui sendo apresentada, o Deus Pai. No final do versículo 2 nós temos o seguinte: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós temos a terceira pessoa da Trindade sendo apresentada aqui. E interessante, meus irmãos, que onde está Jesus Cristo? Não é verdade? Porque nós não temos o nome de Jesus apresentado nos versos aqui. Mas, no versículo 3, inicia: disse Deus. E a palavra aqui, na Septuaginta, traduzida aqui, refere-se a Logos, Logos Theos. E nós vemos em Gênesis 1, versículo 1, que a palavra de Deus, o Logos de Deus, criou todas as coisas, existia antes da criação. Então nós temos aqui a inferência de que quem falou e quem criou com Deus e com o Espírito Santo foi o próprio Jesus Cristo. Mas veja, nós não estamos aqui diante de um versículo base sobre a Trindade. E muitos dizem que no nosso verso 26, esse façamos também traz a ideia de um plural de majestade, mostrando a majestade de Deus, mostrando o poder de Deus, mostrando a ação de Deus Todo-Poderoso. Mas vemos que esse Deus trinitário, ele fez uma coisa. E ele fez um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o que seria, meus irmãos, ser imagem e semelhança de Deus? E a própria palavra de Deus nos conduz ao entendimento. Se os irmãos olharem para o versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja que aqui não se usa a palavra semelhança, mas ele repete por 2 vezes a palavra imagem. Pule para o capítulo 5, versículo 3, sem desmarcar a nossa passagem. Gênesis 5, versículo 3. Que diz assim: viveu Deus Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Veja agora, a estrutura é invertida. Ao invés de primeiro ser imagem e semelhança, agora inicialmente nós temos semelhança e imagem. Para abranger ainda mais, meus irmãos, o entendimento, pule para o livro de Tiago, capítulo 3, sem desmarcar Gênesis. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. E aqui nós temos a exclusão da palavra imagem, apenas usando a semelhança. Interessante que aqui, meus irmãos, algo que nós veremos mais para frente, nós estamos falando não de pessoas salvas, convertidas, mas de todo o homem da face da terra, que é reconhecido que ele é semelhança de Deus. Ou seja, meus irmãos, quando falamos sobre imagem e semelhança, inicialmente nós devemos entender que imagem e semelhança são sinônimos. É a ideia de sinônimo apresentado aqui na palavra de Deus. E essa imagem e semelhança são o reflexo de Deus nos aspectos do homem, daquilo que o homem é. Diante disso, Calvino fez a seguinte afirmação:
Enquanto os outros animais inclinados contemplam a terra, ao homem é dado ter a face voltada para o alto, determinado a contemplar os céus e as estrelas. Meus irmãos, que outro ser da face da terra pôde essa semana voltar os seus olhos para a grande lua que teve, para a superlua que teve essa semana, contemplar, ver e se maravilhar com aquela beleza que estava nos céus? Apenas o ser humano, apenas o homem pôde fazer isso. A imagem de Deus se estende para toda a excelência e que se sobressai a natureza do homem. Por isso podemos dizer que, no princípio, a imagem de Deus era vista com facilidade na luz da mente, na retidão do coração e na santidade de cada parte do ser humano. De forma mais clara, poderíamos dizer o que é imagem e semelhança. A imagem e semelhança, meus irmãos, se refere à alma do ser humano, se refere a todas as faculdades humanas, se refere às virtudes de conhecimento, a capacidade de conhecermos as coisas, a capacidade de reconhecermos o que é justiça, o que é santidade, e até mesmo o corpo humano são imagens de Deus. Ou seja, quando falamos sobre imagem e semelhança, nós estamos falando sobre todo o ser humano. Tudo aquilo que compõe o ser humano reflete a imagem de Deus. Deus fez as pessoas para o refletir e o revelar de maneiras finitas. Mais ainda, Ele os fez e manteve um laço de amor e vida com eles, de modo que poderiam representá-los em todas as esferas da vida e aspectos da criação. Criando o homem à sua imagem, Deus fez o homem nobre. Os homens foram feitos para serem príncipes, e as mulheres foram feitas para ser princesas, e como tais, governarem a criação como corregentes, como vice-regentes sobre todos os outros aspectos criados por Deus. Interessante, meus irmãos, que é exatamente isso o que nos distingue dos outros animais, do restante da criação. Isso, ao mesmo tempo, demonstra a singularidade do ser humano. Ou seja, apenas aquele que se volta à verdade bíblica olhará para o próximo de forma correta. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo o homem, toda a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Seja da pessoa mais suja na sarjeta até o mais rico egoísta. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós não devemos nos enganar, achando que por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós somos semideuses, que nós temos, de repente, uma centelha divina, como o panteísmo acha. Não, meus irmãos, nós somos feitos à imagem de Deus, porém somos apenas uma semelhança. Nós parecemos, nós não somos deuses aqui na terra. E como que essa imagem é refletida? Como que entendemos a ação da imagem de Deus em nossa vida? O versículo 26 diz, tendo domínio, dominando a criação. Veja, podemos definir a imagem de Deus como sendo uma capacidade essencialmente relacional, que é apresentada em um tripé. O primeiro é nós termos uma relação com Deus, onde o Rei Criador entra numa relação espiritual com a sua criatura, através de amor, através de afetividade. O outro tripé é nós termos uma relação com o próximo, onde os seres humanos, criados homem e mulher, são chamados para construir comunidades, para desenvolver famílias. E o terceiro tripé refere-se à relação com a criação, onde o Rei Criador estabelece os seres humanos como mordomos que cuidarão da criação de Deus. E este tripé, meus irmãos, em nossa teologia é conhecido como os mandatos criacionais. Deus, na sua criação, apresentou alguns mandatos, algumas ordens para o homem, para que ele cumprisse.
O primeiro mandato que nós vemos se refere ao mandato espiritual, que envolve a vida e adoração que os homens devem oferecer a Deus. O segundo mandato se refere ao mandato social. Refere-se ao relacionamento entre as pessoas que estão incluídas na aliança de Deus com a criação. E esse mandato, meus irmãos, inclui o casamento, a formação de famílias, o se multiplicar e povoar a terra. E em nosso texto aqui, o qual nós estamos vendo sobre o domínio, sobre subjugar a criação, refere-se ao mandato cultural. Era para o homem, meus irmãos, e as mulheres exercitarem suas prerrogativas reais de governar, de cuidar a criação, desenvolvendo a criação, mantendo a criação. Todas as formas de vida na terra foram especificamente colocadas sob a supervisão do vice-regente humano. Com essa responsabilidade veio o privilégio de usar as plantas, usufruir dos frutos e de suas sementes para se alimentar, para se manter vivo, como também a tarefa de cultivar, de lavrar a terra. Deus, através da exposição deste mandato, colocou a humanidade em um relacionamento singular com a criação. Em seu sentido real, foi um relacionamento de governador sobre a criação. Mas este governo envolvia trabalho. O trabalho é, consequentemente, tanto um privilégio real como uma responsabilidade sobre o homem. E este mandato cultural, com os seus privilégios, não nos dá, de forma alguma, licença para nos despojarmos do meio ambiente natural. Ou seja, ignorando, usando de forma irresponsável, abusando e destruindo aquilo que Deus criou. Por isso que o mandato cultural provê uma base pactual forte para um interesse profundo pelos problemas ecológicos e um esforço de proteger o ambiente, de proteger a criação de Deus. Por isso que, acompanhando com o dominar, nós temos o subjugar, sujeitar a terra, conforme o versículo 27 nos dá. Subjugar, meus irmãos, esse verbo diz que o homem deve explorar os recursos da terra, cultivar o solo, escavar os tesouros enterrados. Interessante que a ideia de escavar os tesouros de Deus se envolve na ação da ciência. Quando os cientistas começam a escavar, a pesquisar e a descobrir os tesouros que Deus colocou ali, as mensagens celestiais que Deus colocou ali, quando os cientistas começam a desvendar o genoma humano, quando os cientistas começam a criar e a construir uma vacina útil, tudo isso são tesouros que Deus escondeu e nos capacitou para descobrir tudo isso. Cabe também ao homem desenvolver não somente a agricultura, a horticultura e a criação de animais, mas também a ciência, a tecnologia, a arte. Tudo isso envolve o mandato cultural. E com isso nós devemos desenvolver uma cultura que glorifique a Deus. E não uma cultura que exalte o homem. Ao mesmo tempo, nós somos chamados a governar, a dominar. Adão não somente recebeu o mandato de dominar a natureza, mas foi também dito para cultivar e guardar aquele pedaço de terra onde havia sido colocado. Se os seres humanos tivessem recebido apenas o mandato de dominar a terra, esse mandamento poderia facilmente ser erroneamente interpretado como um convite aberto para uma exploração irresponsável dos recursos da terra. Mas a ordem de trabalhar, de cuidar do jardim do Éden, subentende que devemos servir e preservar a terra ao mesmo tempo que dominar a terra. Por isso, meus irmãos, que apenas os cristãos, apenas aqueles que estão em Jesus Cristo, são capazes de olhar para a natureza de forma correta. Nenhuma outra ONG da face da terra é capaz de olhar para a criação de forma correta como os cristãos são. Os Greenpeace da vida e outros WWFs da vida, meus irmãos, eles não têm um princípio de proteger a natureza.
Sempre há princípios políticos ou financeiros que conduzem as suas ações. Quando você chegar em casa, dê uma pesquisadinha no YouTube sobre o pronunciamento ou testemunho de um dos fundadores do Greenpeace, que diante do envolvimento que estava acontecendo ali, ele pegou e saiu. Abriu mão daquilo que ele começou diante da caminhada, da vertente que aquele movimento, aquela ONG estava tomando. Apenas os cristãos podem olhar para a natureza e de fato se empenhar para cuidá-la de forma correta. A segunda atividade que nós encontramos aqui, meus irmãos, dada por Deus, é a atividade de se relacionar. Versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, nós somos criados não apenas como homens, nós somos criados homem e mulher. Por quê? Porque há um envolvimento de relacionamento. Porque Deus é um Deus de relacionamento, Ele criou o homem para se relacionar. Vá comigo para o capítulo 2, versículo 18. E lembre-se um instante, durante a criação, sempre no final do dia, qual era a afirmação que Deus fazia, meus irmãos, após a criação? Ele dizia que o que Ele fez era bom, era bom. Mas veja o que acontece no versículo 18, que diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom. Aqui é o único lugar durante o momento da criação o qual Deus afirma que algo não está bom. E o que não está bom aqui, meus irmãos? Não é bom que o homem esteja só. O homem foi feito para se relacionar, porque Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus não deixa Adão sozinho. Da sua costela, Ele faz uma mulher. Ao mesmo tempo, nós não devemos nos enganar, achando que por Deus ter feito homem e mulher, Deus é um Deus sexual, Deus tem sexo, ou de repente Deus é hermafrodito por ter homem e mulher aqui. Não, meus irmãos. Nós devemos lembrar que Deus, Ele não é carne, Deus é espírito. Deus é espírito. Por mais que nós encontremos na palavra de Deus referências tanto masculinas quanto femininas sobre a pessoa divina, por exemplo, em Provérbios, se os irmãos lerem ali, um dos fios condutores em Provérbios é sobre a sabedoria. E a sabedoria ali, meus irmãos, é uma inferência sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em outras partes da Bíblia nós encontramos Deus na perspectiva masculina. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é apresentar que Deus, o Criador do universo, Ele criou macho e fêmea. E ponto. Tudo que exceder disso está fora do padrão de Deus. Tudo que alterar isso está fora do padrão de Deus. E é exatamente por isso que só os cristãos podem cuidar e amar verdadeiramente dos homossexuais, dos transexuais, dos bissexuais, de todos os LGBTQ da face da terra. Por quê? Porque apenas o cristão vai olhar essas pessoas como imagem e semelhança de Deus. E vai, de fato, se importar verdadeiramente com essas vidas. Porque estamos falando de imagem e semelhança de Deus. Independente de como a vida deles estão. Nós vemos aqui que Deus é um Deus relacional. E refletimos essa imagem de Deus em nossa vida quando nos relacionamos. Tanto o homem quanto a mulher recebem a alta honra e autoridade de serem governantes nessa terra em nome do Rei do Universo e de se relacionarem. E além disso, meus irmãos, nós temos acompanhado a essa ordem de se relacionar no versículo 28, a bênção dada pelo próprio Deus. Veja aí. E Deus os abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A bênção de Deus sobre a humanidade é como aquela pronunciada aos animais no versículo 22. Olhe comigo, no mesmo capítulo. E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Mas há uma grande diferença aqui, meus irmãos. Como os animais, o homem deve ser frutífero e multiplicar. Mas enquanto no versículo 22, simplesmente Deus dá uma ordem para que ela aconteça, em nosso versículo nós vemos que Deus disse a nós essa ordem. Porque Deus está se relacionando conosco, chamando assim a atenção para uma relação pessoal entre Deus e o homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Porque apenas nós nos relacionamos verdadeiramente e profundamente com Deus. Além disso, meus irmãos, nós vemos no versículo 29 que o homem recebeu de Deus o seu alimento. Veja o versículo. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deus provê a comida para a sua criação. Isso é totalmente contrário à perspectiva babilônica sobre a criação, porque eles diziam no seu relato criacional de que os deuses criaram os homens para que os homens trouxessem alimento aos deuses. Mas nós vemos aqui o cuidado de Deus com a sua criação, dando tudo o que a sua criação precisa. Deus deu, mas ao homem foi entregue a ordem de cultivar a terra, a responsabilidade de cuidar da criação. Deus deu erva que dá semente e toda a árvore que dá fruto. E aos animais, ele deu apenas toda erva verde. Entenda aqui, que antes da queda, o homem e os animais não comiam carne. Não comiam carne. Mas aqui, meus irmãos, não é uma apologia ao veganismo, ao vegetarianismo. Não, meus irmãos. Veja, pule comigo para o capítulo 9. Gênesis 9, versículo 2. Diz assim, versículo 1 e versículo 2. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para quê, meus irmãos? Para o quê? Alimento. Alimento. Veja aqui, meus irmãos, o reflexo do pecado da queda do homem. O versículo 2 começa que pavor e medo virão sobre todos os animais contra o homem. Em Gênesis, antes da queda, havia uma relação com a criação. Não havia pavor e medo entre os homens e os animais. Mas como resultado da queda, os animais têm medo do homem. Isso, meus irmãos, é a demonstração da quebra da harmonia da criação de Deus. Mas ao mesmo tempo nós vemos que o próprio Deus que entregou os animais para que os animais sejam de alimento para o homem. Ou seja, aquilo que Deus deu não precisa ser rejeitado ou olhado de forma impura ou nojenta, porque o próprio Deus entregou isso para a sua criação. Em terceiro lugar, e último, há uma ordem de descansar. Veja o versículo 31, que diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Lembre-se, em toda a caminhada da criação, Deus reconhece que o seu ato criador é bom. É
bom. Mas apenas no último dia, apenas depois de criar o homem, assim ele conclui: agora é muito bom. É um superlativo, reconhecendo a sua obra maravilhosa, porque o homem é a coroa da criação. E como consequência disso, nós vemos os versículos 2 e 3 do capítulo 2, que diz assim: e havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que como Criador fizera. Depois da sua obra estar completa, ele contempla a sua obra. Ele descansa diante da sua obra. Concluindo, meus irmãos, sabemos que tudo isso ocorreu, toda essa passagem que nós vemos aqui ocorreu antes da queda. Com a entrada do pecado, o homem não perde a imagem de Deus, conforme nós já dissemos anteriormente. Com a entrada do pecado, essa imagem, ela fica danificada, ela fica distorcida, ela não é anulada por completo. E como sabemos, Deus não abandonou a sua criação a partir do pecado, mas de forma contrária. Deus agiu para redimi-la, para restaurá-la, para refazê-la. Por exemplo, vemos a poderosa palavra criativa de Deus, que não apenas criou o mundo, mas posteriormente procurou redimir o mundo, chamando Abrão da sua terra e da sua parentela, conduzindo para Canaã e prometendo fazer dele uma grande nação. E a beleza, meus irmãos, do texto bíblico, da narrativa bíblica, é que se você na sua casa começar a ler a partir do capítulo 1, você vai encontrar 10 vezes a palavra de Deus dizendo: e disse Deus, e disse também Deus. Por 10 vezes Deus fala isso. E depois de quando Abrão entra nessa terra, a história dos hebreus vai se desenvolvendo, e nós chegamos no Sinai, onde Deus falou 10 palavras para moldar a nação de Israel de acordo com os padrões do reino. Tentando uma ação de refazer, reconstruir aquilo que o homem danificou. Mas quando Israel falhou em manifestar o reino de Deus, a palavra de Deus falou do julgamento por meio dos profetas, mas também da reconstrução no pós-exílico. E com o passar do tempo, o passar de muitas gerações, a palavra de Deus futuramente se encarnou em Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus e falou a palavra de Deus para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, percebemos a força, o poder de Deus para restaurar a sua criação caída. Após a queda, o primeiro Adão e toda a humanidade só pode cumprir parcialmente, de forma ineficaz, o mandato cultural, procriando e subjugando no suor do rosto. Meus irmãos, somente Cristo, o segundo Adão, pode cumprir perfeitamente a função de regente da imagem. Aquele que é singularmente a expressa imagem da pessoa de Deus. O celestial Filho do Homem é a verdadeira imagem e, portanto, o verdadeiro Rei de Deus sobre a terra. Ele traz salvação à humanidade caída. Ele completa perfeitamente a dupla função da humanidade. Ele faz da igreja sua esposa. Ele enche a terra com filhos espirituais. Ele abençoa seus discípulos e os enche do espírito da vida. Ele traz tudo sob o seu domínio, inclusive Satanás e o mal. E depois entra no descanso de Deus. Que lindo, meus irmãos. Que belo perceber a ação de Jesus Cristo reestruturando a criação de Deus. E alguém pode ir para lá perguntar: mas como que essa passagem nos ajuda a entender sobre a família? Como que se encaixa aqui, meus irmãos? Meus irmãos, reconheça que o mundo
está destruindo a criação de Deus. O mundo vem danificando o homem como imagem de Deus. Em Romanos 1:25 diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O mundo, meus irmãos, está destruindo a sexualidade, está destruindo os gêneros. O mundo está dominando a criação e subjugando pecaminosamente a criação de Deus. O mundo está se relacionando um com o outro pecaminosamente, homem com homem, mulher com mulher, seres humanos com animais, adultos com crianças, vários homens com várias mulheres. Há uma destruição. Os homens estão se cansando pecaminosamente e não considerando o descanso de Deus. Quando deixamos de lado o Deus Criador, estamos estragando a sua criação e, consequentemente, estamos estragando a família. A família, meus irmãos, é a estrutura base da sociedade. E como que pode-se dominar a sociedade? Destruindo a família. Quando se destrói a família, automaticamente você destrói a sociedade. E quando se destrói a sociedade, você tem domínio por completo daquilo que você destruiu. E diante desse caos todo, diante dessa criação que está sofrendo, está fragmentada, para onde que nós devemos olhar? Para onde que nossos olhos, nosso coração deve se voltar? Deve se voltar, meus irmãos, para Deus e sua redenção, para o Criador do universo. Perceba em nosso texto, e ele se relaciona com a nossa vida, porque foi Deus que fez todas as coisas, e fez do nada. Foi Deus que ordenou, construiu perfeitamente todas as coisas. Foi Deus que sustentou com a sua mão poderosa toda a sua criação e o universo. Foi Deus que concedeu vida aos seres humanos e aos seres vivos. Foi Deus que abençoou a sua criação. E foi Deus que deu alimento à sua criação. Por isso que o propósito da redenção é restaurar a imagem de Deus no homem. É o agir de Deus em nossa vida. É o agir de Deus sobre nós. E como aplicação, meus irmãos, reflita o seguinte: é Deus que refaz. É Deus que faz novamente. É Deus que refaz relacionamentos quebrados. É Deus que refaz uma casa que está em frangalhos. É Deus que refaz o amor que já se esfriou. É Deus que refaz a união que hoje está rompida e distante. Se você, de repente, está passando por uma situação dessa, saiba que Deus pode refazer a sua vida. Deus pode refazer o seu coração. Deus pode refazer a sua família. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é Deus que abençoa. Deus abençoa aquele que estava perdido em pecado. Deus abençoa aquele que estava completamente voltado à devassidão. Deus abençoa aquele que se sente amaldiçoado. A cruz de Cristo é a maior bênção para o homem. Nós não precisamos buscar bênçãos em outros lugares, porque Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus que nos abençoa. De repente você pode estar sentindo amaldiçoado. De repente você pode estar sentindo envolto aos pecados, incapaz de se libertar. Saiba que Deus vem nos abençoar e derramar sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é Deus que provê. Deus providenciou o cenário perfeito para a criação, para a chegada do homem. Se o homem fosse criado no primeiro dia, ele não viveria. No segundo, terceiro, quarto, quinto dia, ele não viveria.
O homem foi posto no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque Deus é um Deus providente. Deus providenciou o sopro da vida no homem, e apenas o homem recebeu isso. Por isso ele é a imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser recebeu o sopro da vida de Deus. Deus providenciou aquilo que diferencia o homem de todo o resto da criação, ser a imagem e semelhança de Deus. Deus providenciou o alimento necessário para o homem. Deus continua sendo o mesmo Deus providente nos dias de hoje. Por isso, confie no Deus que criou todas as coisas. Confie no Deus que governa todas as coisas, que fez tudo a partir do nada, a partir da sua voz. Porque Ele também é um Deus que provê as nossas necessidades nos dias de hoje. Ele também, meus irmãos, Ele é o Deus que nos dá o descanso. O dia do Senhor, o domingo, existe para que descansemos, para que as fadigas do nosso físico, da nossa alma, do nosso espírito se relaxem, descansem no Senhor. Ao mesmo tempo, o dia do Senhor existe para que recebamos a graça de Deus. É Deus, e é apenas Deus que provê o descanso para a alma cansada, para a alma que está pesada, para a alma que está aflita. Você está cansado do seu casamento? Você está cansado da sua família? Você está cansado dos seus filhos? Você está cansado dos seus problemas? Os problemas que você enfrenta no seu lar? Encontre descanso no Senhor. Encontre o verdadeiro descanso no Senhor. Encontre o bálsamo de refrigério para a sua alma em Cristo Jesus. E por último, é Deus que salva. E é apenas Deus que transforma a nossa vida. E a salvação está à sua frente hoje. Está diante dos seus olhos. Diante da imagem corrompida do homem, em Cristo Jesus nós temos a reconciliação. Nós temos o despojar do velho homem, o renovar no Espírito, o revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Por isso, volte a sua vida a Jesus Cristo e receba as maravilhosas bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que são seus. Vamos ficar de pé e vamos mais uma vez louvar a nosso Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável
tua formosura és incomparável, em tua majestade não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Vamos orar? Deus Pai, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E te louvamos, Pai, porque a partir disso nós podemos nos relacionar contigo, nós podemos nos relacionar com o próximo. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos abençoou e podemos receber a tua bênção, Pai, porque o Senhor é Deus vivo, santo e verdadeiro. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus providente, é Deus que provê todas as nossas necessidades, é Deus que cuida de nós, é Deus que zela por nós. Te louvamos, Pai, porque em Ti nós encontramos o descanso para a nossa alma, nós encontramos o refrigério para a nossa alma cansada, aflita e amargurada. E que de fato, Deus, o Senhor venha trabalhar no nosso coração e que possamos nos voltar a Ti, Pai, voltar a nossa vida, a nossa família aos pés da cruz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, Igreja de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.